Navegar na internet nos anos 90 era uma experiência única, onde não existiam tantos recursos como hoje e tudo era bem experimental. Cores berrantes, gifs animados e layouts esquisitos eram bem comuns, fora as mais fontes diferenciadas para escrever um mero texto, e dependendo do site, as coisas poderiam ser mais estranhas, perturbadoras ou misteriosas, o que muitas vezes atraía um número maior de visitantes. E no vídeo de hoje, abordarei alguns desses casos, lembrando que a maioria dos sites já não existem mais, porém com a ajuda de sites como o Wayback Machine, temos a chance de visualizá-los outra vez. Eu vou começar com um site bem confuso a princípio quando você entra nele. Quando você entra nesse site, você não entende muito bem sobre o que se trata. E aqui estou falando do site rosenaone.com. Site esse que eu já vi muitas pessoas discutirem a respeito em fóruns, pela internet, devido à sua aparência estranha e em algumas vezes sem muito sentido. O site rosenaone.com parece ser um site ou blog pessoal dedicado aos Afghan Hounds, uma raça específica de cachorros oriunda do Afeganistão. Ao tentar visualizar esse site estranho, vemos que ele inclui informações sobre o canil do criador, filhotes disponíveis e tópicos relacionados aos cachorrinhos. Mas também tem outras coisas além disso, como por exemplo uma jukebox para música, links para outras páginas e referências a questões sociais e políticas, como a proibição do fumo. E tem até umas paradas relacionadas àquele dia de setembro. No site também temos a informação de que desde 1995 existe esse canil com essa raça de cachorro, sendo a primeira ninhada desse ano. O site parece existir desde 1997, mas quando a gente pesquisa a respeito do registro do domínio, a informação que nós temos é que foi registrado em dezembro de 1998. Então podemos dizer que tudo isso começou lá por volta da metade, final dos anos 90. Mas agora bora destrinchar um pouco essa história. A dona do site se chama Linda Farley, que já explicou que ele é mantido individualmente e financiado de forma pessoal, sem monetização ou sem nada relacionado a e-commerce, e que o objetivo do site é divulgar essa raça de cachorro, o galgo afegão, e também pela preservação dessa raça. O site também contava com um portal para outros criadores de galgo afegão, mas também reúne conteúdo espiritual e meditações relacionadas ao 11 de setembro. Então, por mais que o site tenha um tema principal que são esses cachorros, ele tem um ar bizarro porque também encontramos coisas relacionadas a outros temas que não tem nada a ver com cães ou com essa determinada raça. O que meditações relacionadas ao 11 de setembro teriam a ver com isso? Ou até mesmo ser a favor do tabagismo? Caramba, a toca de coelho fica cada vez maior quando eu entro nesse site, porque eu encontrei nada mais nada menos do que o currículo da dona Linda. E olha, ela trabalhava na IBM, estudou ciência da computação. Olha só, ela não tem medo de tomar um não como resposta, ela é sincera no currículo, porque ela deixa claro que ela não trabalha em locais onde você não pode fumar. E ainda aqui embaixo ela deixa, ó, eu sou criativa, motivada, uma workaholic e uma fumante. O que vocês acharam da sinceridade da mulher? E não basta só ter o currículo, aqui embaixo ela ainda deixa explicado mais uma vez que ela não trabalha em ambientes onde ela não possa fumar, que ela tá nem aí para os estudos relacionados aos malefícios da nicotina. Não concordo com a parte do tabagismo, mas que isso aqui é um tapa na cara da LinkedIn, eu achei. E vocês? Tem também um link que manda para um site chamado Como Vencer no Tribunal Sem Advogado. Segundo eles, existem várias táticas jurídicas
e você só precisa de $249. É tipo um cursinho que você compra na internet. Ganhar é fácil. Alegue os fatos, prove os fatos, mova o juiz. Olha só, sou advogado desde 85, ganhando casos para meus clientes usando as mesmas táticas que você aprenderá aqui. O cara é advogado e está te ensinando a vencer no tribunal sem um advogado. E o site está em pé, mas também está com o mesmo design de 1997, né? Eu também encontrei uma outra página bem aleatória. Tá escrito roubo de gás, novas enormes reservas de gás encontradas nos Estados Unidos. Clique aqui para informações. Clique aqui para assinar a petição. Como encontrar gasolina mais barata? Esse aqui eu gostei. Será que funciona? Deixe-me ver. Não funciona mais. Talvez no Wayback Machine. Gas Buddy está funcionando, mas parece que é só lá nos Estados Unidos mesmo. E olha, nós temos aqui um texto sobre maneiras de economizar gasolina e dinheiro e os preços do gás afetam toda a nossa economia. O que isso tem a ver com cachorros? Não faço a mínima ideia. Racionamento voluntário ajude a manter os preços do gás baixo. Diga não ao boicote. Tem um texto. Gente, tem aquela clássica foto daquele fatídico dia de setembro que rodava nos sites de terror. Vocês lembram que falavam que aparecia uma imagem do diabo? Como eu era uma criança besta, eu tinha medo disso. Tem também uma outra página destinada aos cristãos falando a respeito de tabagismo, talvez para convencer de que não é um pecado. Aí ela coloca aqui, ó, partido bigodista, o bigodudo dos infernos era um antitabagista. Tem muito texto aqui, senhora, mas não me convenceu porque eu detesto o cheiro de cigarro. Olha isso, parece que Deus criou todos nós com receptores de nicotina em nossos cérebros. Ah, não vou continuar a ler isso aqui. E essa parte do acontecimento de setembro de 2001, até onde eu pude ver, porque é muito texto, muita coisa, ela mistura um luto pelas vítimas com questões religiosas e questões relacionadas à política do país e até mesmo questões pessoais. E com uma simples pesquisada na internet, você já encontra o canal no YouTube da Linda Farley e lá mesmo eu encontrei um link que leva para um outro site, que é o Libertvan, que também conta com esse design anos 90. Como que a gente conseguia ler essas coisas nesses sites antigos? Dá uma dor de cabeça isso aqui em mim agora. Esse é mais um site pessoal dela, onde ela exibe o seu Libertvan, que é um Nissan Quest, para quem ficou curioso, que é todo estilizado, com mensagens sobre liberdade, discursos políticos e direito ao tabagismo. Nem o carro ficou de fora. E segundo a Farley, o seu propósito é artístico. E ela começou a pintá-lo lá por volta de 2005. E depois de anos na estrada e várias milhas percorridas, ela até foi premiada devido à arte em seu carro e também ficou famosa por aparecer em desfiles e eventos. Você por acaso já se deparou com um desses sites antes? Hell.com. Ao ver esse nome, até parece que se trata de algum site como o Medo B, ou o Assustador, ou até mesmo o Obaide, mas não. O Hell.com era um site que lá na década de 90 e início dos anos 2000 ganhou uma grande notoriedade por conta do seu nome e também por ser bem misterioso. O site surgiu lá por volta de agosto de 1995, sendo criado pelo artista Kenneth Aronson. O site ganhou destaque pelo seu visual único, obscuro, com uma navegação nada fácil e com aquele ar de mistério, sendo também descrito como um site reservado a pessoas ligadas à arte e algo assim bem seleto para poucas pessoas. Ele também contava com textos crípticos, links escondidos e várias experiências interativas diferentes, algo que
naquela época era considerado inovador. Um de seus primeiros visuais era uma página preta com um link em vermelho e uma mensagem de que o site era privado e acessível somente por convite ou pagando certos valores. Além disso, dentro do Hell.com aconteciam eventos artísticos como o Surface, o Skin on Skin on Skin, Chaos e Gateway, que envolvia chat experimental, collabs entre artistas da internet, entre outras experiências. Que para você participar, você tinha que pagar cerca de $7,50 por 48 horas, e o evento envolvia arte interativa sensorial com sons e textos animados. Alguns dizem que Kenneth encontrou por acaso esse domínio disponível, o Hell.com, e decidiu usá-lo na internet de uma maneira artística. Em uma entrevista ele mesmo disse: "O Hell.com foi um exemplo icônico do potencial de expressão de vanguarda no mundo digital." Ele também disse que era um ambiente digital privado composto por 50 artistas e a função do Hell.com era essa mesmo. Em abril de 2000, o Kenneth tentou vender o domínio por volta de $8 milhões, porém ele desistiu. Já em outubro de 2006, teve um leilão público por uma empresa chamada Moniker e pelo que eu pude ver estava rolando lance de $1 milhão, mas não houve compradores. E já em novembro de 2009, o domínio foi vendido ao investidor Rick Latona, mas eu não encontrei nenhuma informação relacionada a valores. Ainda nos resta algumas memórias dele pelo Wayback Machine, mas olha só. Em 2015, ele exibia um placeholder indicando que estava à venda. Em 2023, o mesmo domínio direcionava para o site mybible.com, ou minhabiblia.com, o site que tem o nome inferno.com, que direciona para coisas religiosas. Isso sim eu chamo de uma experiência bem diferenciada. WinkingJesus.com foi um site dos anos 90 que ganhou bastante popularidade já na década por também ser diferente dos demais. Quando você entrava no site, logo aparecia uma imagem de Jesus Cristo e, segundo relatos, o Jesus que estava na imagem piscava para os internautas, e isso seria interpretado como um sinal divino de perdão pelos pecados. Inclusive tem até um texto no site que é o seguinte: em 23 de abril de 1996, essa imagem de Jesus Cristo piscou milagrosamente para mim. Essa experiência mudou a minha vida. Mais de 100 mil pessoas vieram testemunhar este milagre. Muitas pessoas têm muito a dizer sobre a sua experiência. Se você tiver a sorte de testemunhar essa imagem de Jesus piscando, por favor, conte aos seus amigos e familiares sobre esse milagre. Reverendo Jonathan C. Chance. E o site era praticamente isso. Eu não sei muito bem como funcionava, eu acho que era algo aleatório e em determinado momento a imagem piscava para você. Ok, aqui talvez não tenha nada de misterioso, mas é meio estranho. Eu achei meio estranho isso. Por exemplo, pense em um crime que aconteceu no Brasil e que chocou bastante as pessoas. Agora imagina um site voltado apenas para esse crime, detalhes dele, detalhes do julgamento. Um site apenas voltado para isso. E nos anos 90, na noite do dia 12 de junho de 1994, a ex-esposa de O.J. Simpson, a Nicole Brown Simpson, e seu amigo, o Ron Goldman, foram encontrados sem vida do lado de fora do condomínio de Nicole em Los Angeles. E resumindo para vocês, o O.J. Simpson foi considerado culpado dessas mortes e deveria se entregar aos policiais. E então começa uma fuga essa que foi televisionada em várias emissoras nos Estados Unidos. Foi algo que praticamente parou todo o país naquela época. E assim nós temos o julgamento, que durou quase 9 meses. Foi de janeiro a outubro de 95. E aqui eu tô resumindo bem pra vocês, ok? Mas foi algo que contava com 150 testemunhas, vários advogados, mas, apesar de tudo, o juiz absolveu o O.J. Simpson de ambas as acusações de acabar com a vida dos dois, algo que gerou muitas discussões na época, porque tinha quem concordava e tinha quem discordava. Em outubro de 96, as famílias de Nicole
Scully e de Goldman moveram uma ação contra o O.J. Simpson e assim ele teve que pagar cerca de 33 milhões de dólares em indenizações para ambas as famílias. Em 2007, o O.J. Simpson foi preso, mas não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. Aqui foi uma outra história, foi envolvimento com roubo, sequestro, e aí sim, por causa disso, ele foi sentenciado a 33 anos de prisão. Lá nos anos 90, então, quando esse caso ganhou muito destaque, existia uma página na web que era da CNN, onde você tinha acesso a inúmeros conteúdos apenas relacionados a esse caso. Então tinha histórico de julgamento, tinha perseguição de carro, tinham depoimentos, provas, tinha um monte de coisa naquele site, voltado apenas para isso, nada mais. Imagine um site onde o seu único propósito é exibir um fundo roxo. Só isso. É só para isso que o Purple.com servia. Purple.com foi um site lançado em 31 de agosto de 1994 por Jeff Abrahamson, que era um engenheiro de software. E esse site também era conhecido por ser um site single-serving. Mas era só isso? Não exatamente. Porque quando você digitava purple.com/Misha, você era redirecionado para uma página dedicada ao cachorrinho do criador do site. E em uma dessas páginas tinham instruções para entrar em contato com ele porque o seu cachorro estava perdido. Para caso alguém encontrasse o Misha, entrasse em contato com ele. E também havia uma página do próprio Jeff, como se fosse uma biografia dele, onde ele descreve onde ele mora, onde ele já morou, o que ele estudou, quais línguas ele fala e outros detalhes. Entre 94 e 2006 ele tinha uma determinada cor, era esse tom aqui. Muitas pessoas reclamavam porque para elas isso aqui não era roxo o suficiente, isso aqui era outro tom. Então em novembro de 2006 a cor foi ajustada para essa aqui. E muita gente simplesmente acessava o site, sabe para quê? Para saber se a internet estava funcionando, porque ele era um site bem leve de carregar. E além desse Purple.com, surgiram outros sites parecidos, mas que tratavam de cores diferentes. Parece uma ideia boba, mas o cara até que ganhou uma grana legal depois. Veja bem, em 2017, o Jeff vendeu o domínio para uma empresa de colchões que se chamava Purple Innovations, e ele ganhou uma bagatela de 900 mil dólares. E o que dizem é que Jeff manteve viva a memória com um site chamado isoldpurple.com, que serve como um site memorial para o Purple.com. Heaven's Gate foi um movimento que também é chamado por muitos como seita, formado em 1974 por Marshall Applewhite e Bonnie Nettles. E digamos que era uma coisa bem bizarra e estranha, porque eles misturavam milenarismo cristão com nova era e ufologia. E eles diziam para os seus seguidores que eles poderiam ascender a um estado de existência superior, também conhecido como próximo nível, ou seja, você deixava de ser humano para se transformar em um extraterrestre. Quando a Bonnie morreu em 85, o grupo mudou de ideia. Agora, eles acreditavam que a transferência da consciência ocorria após a morte física e não mais durante a vida. Mas é agora que a história fica mais cabulosa. Talvez tenham pessoas que já conheçam a respeito desse caso, mas para quem não sabe, no dia 26 de março de 1997, 39 membros, incluindo o Applewhite, se auto-eliminaram desse mundo. Tudo isso aconteceu em uma mansão em um condado de San Diego. E eles fizeram isso porque eles acreditavam que as suas consciências seriam transportadas por uma nave espacial oculta através do cometa Hale-Bopp. Isso é só um resumo, ok, galera? E para quem não sabe, eles têm um site, e quando eu falo eles têm um site, significa que o site ainda está ativo. Pois é, para quem quiser se certificar disso, heavensgate.com.
gmail.com e o site aparecerá lá para você, mesmo com toda essa polêmica por trás. E no próprio site, eles divulgavam as suas crenças e intenções e também contava com várias declarações sobre o que eles fizeram, que esse tal cometa traz o fechamento para o Heaven's Gate, que todos estavam preparados para deixar esse mundo. E não só isso, vários membros, ainda em 1997, enviavam várias mensagens estranhas em fóruns pela internet. E sempre no final dessas mensagens havia a URL do site. Eles falavam coisas a respeito de acessar o reino físico acima do nível humano, falavam mal de religiões conhecidas e também falavam que recebiam visitantes de outros planetas. O que não deu muito certo, porque muita gente levava isso na zoeira. E além desse site, havia um outro site chamado Higher Source, a empresa de web design operada pelo mesmo grupo, sim, o Heaven's Gate. Eles criaram o Higher Source como uma empresa de web design para gerar renda. Todos lá mantinham uma vida comunitária, então todo mundo tinha que fazer alguma coisa para gerar renda. E já tiveram clientes, viu? Eu não sei se as pessoas que contratavam o trabalho deles sabiam de alguma coisa, mas eles conseguiram fazer dinheiro com isso. Após essa morte coletiva, o site continuou, como eu já expliquei para vocês, e é mantido por dois ex-membros, chamados Mark e Sarah King, que a pedido do grupo os preservam por respeito. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e caso vocês conheçam algum site obscuro dessa década, anos 90, pode comentar aqui embaixo. Sinto que seria interessante fazer um vídeo desse, mas voltado para o início dos anos 2000, então se for da vontade de vocês e se esse vídeo tiver muitos likes, comentários e visualizações, então sim eu posso fazer uma parte 2 ou um outro vídeo voltado para essa década, os anos 2000. Então é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!